Amém. Podeis assentar. Vamos, então, à palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, se você puder, e se você tem uma Bíblia, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ser breve nessa manhã, mas eu quero ser bem objetivo. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 1 ao 5. Talvez eu não fale tudo, mas eu quero, com muita calma, conversar com você nesta manhã sobre esta palavra. Romanos, capítulo de número 5, versículos 1 ao 5, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo uma vez mais. E peço agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale aos corações, muito mais do que eu. Ó Deus, os lugares onde eu não posso entrar, os lugares onde ninguém pode entrar, o íntimo das pessoas, onde somente elas conhecem, a dor, a angústia, os desprazeres, as decepções, tudo aquilo que afeta o nosso emocional. Meu Deus, eu oro agora e peço, Senhor, que o Senhor alcance. Assim como Davi orou, Senhor, sonda-nos, vê se há em nós caminhos maus e guia-nos pelo caminho eterno. No nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Amém. Essa palavra é uma palavra de Paulo à igreja em Roma. A igreja em Roma havia crescido e precisava de sustentabilidade. Paulo fala da iniquidade do ser humano no capítulo 1, falando dos gentios. Paulo, no capítulo 2, vai falar da iniquidade dos judeus, ou seja, ele coloca todo mundo no mesmo recipiente. No capítulo 3, ele faz essa alusão e diz: todos nós pecamos, não tem nem gentil bom, nem judeu bom, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele vem, então, discorrendo sobre como nós poderíamos alcançar a salvação. Uma vez que a salvação é impossível para o homem, uma vez que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, uma vez que o salário do pecado é a morte, é isso que a Bíblia diz, e que nós merecemos condenação, e portanto é impossível para o homem, por si só, alcançar a salvação. Paulo, lá no capítulo 8 e depois no capítulo 9 e 10, ele vai falar um pouco do que é que tocou a vida dele. Porque nós somos seres tão pecadores que quando olhamos para os 10 mandamentos, e se você quiser, pode abrir lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, e vamos ver que os 10 mandamentos, eles continuam o mesmo, e que a maioria deles não é tão difícil assim. São 10 mandamentos. E ele diz assim, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqui, ele começa discorrendo sobre algumas coisas que tratam direto com o nosso relacionamento com Deus. Ele fala de não colocar outros deuses diante dele. E com respeito a todas as religiões, com respeito a qualquer pessoa, sem querer de nenhuma forma denegrir ou de qualquer forma falar mal, porque existe um engano onde pessoas adoram imagens, pessoas adoram deuses que não são deuses, e honram a deuses que não é Deus. Ele diz que, por isso, ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ele diz, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí ele continua, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente. Depois, esse relacionamento passa a ser não mais na vertical, mas ele fala de um relacionamento na horizontal. Quando ele começa a falar de nós, ele fala, guarda o dia do sábado. Isso aqui não é necessariamente só para o Senhor, é para nós. Todos nós precisamos de um dia de descanso. E ele fala, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aí ele começa a dizer, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ou, exatamente. E aí, esses 9 mandamentos, eles são visíveis. E qualquer um pode julgar. Qualquer tribunal da terra pode te julgar por quebrar algum desses mandamentos. Mas o 10º mandamento é de foro íntimo. E aí é que entra o problema do homem. Porque ele fala, não cobiçarás. E quando fala não cobiçarás, é interessante que nós olhamos aqui e lemos sobre justificação, e eu vou falar com você já já, porque não tem como ninguém saber se você está cobiçando. E não existe foro ou tribunal competente na terra ou no universo para julgar a intimidade de alguém. O juiz não pode te dizer diante de um tribunal e falar assim, ó, você está pensando isso e eu vou te prender por causa disso. Você imaginou aquilo e eu vou te prender por causa daquilo. Ou você pensou em fazer tal coisa e você vai ser punido por isso. Não existe como. Agora, é interessante que Deus, somente Deus conhece o coração do homem. Existe um foro, existe um tribunal que julga os pecadores, e é desse que Paulo está falando, que todos nós pecamos. E Paulo diz, e a palavra de Deus diz, e até Jesus diz, que todos nós, um dia, estaremos diante de Deus, do tribunal de Deus, e seremos julgados pelas nossas obras, pelos nossos pecados. E é interessante que alguém pode dizer assim, pastor, eu não minto, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu não maltrato ninguém, eu não passo ninguém para trás, eu não isso, eu não aquilo. Mas, se algum de nós aqui tiver coragem, vem aqui na frente e diz para mim o que você pensou essa semana. É sério. Vem aqui, fala para mim o que você pensou em fazer com fulano, o que você pensou em fazer em tal lugar ou em tal. Tem mulher até rindo, porque já pensaram em matar o marido essa semana. Não é? Mas o homem não consegue te julgar por isso. Mas Deus te julga.
E nós, por mais corretos que andemos, somos pecadores. Nascemos em pecado. E, portanto, a nossa vida, o nosso ser é pecaminoso. E por isso nós pensamos mal, agimos mal, falamos mal. E um dia, todos nós seremos julgados. Se você nunca ouviu falar do juízo de Deus, saiba que um dia você e eu seremos julgados. E ninguém está ou é competente para se postar diante do trono do grande juiz e dizer: eu não tenho pecado. A Bíblia diz que um dia os livros serão abertos. E ali tudo que o homem fez ou deixou de fazer será exposto para o seu julgamento. E isso é o que nos deixa em uma situação difícil. Porque nós não temos condições. A Bíblia fala que a salvação não pode ser adquirida por méritos próprios. Não tem como ser adquirida por méritos próprios. Não é o que eu faço. Não é o que eu posso fazer, porque jamais eu serei salvo por aquilo que eu posso fazer. Enquanto as crianças faziam aqui essa peça, eu me lembrei daquela historinha que eu falei a semana passada em espanhol, que a semana passada... Vocês entenderam o que eu preguei a semana passada? Eu não entendi nada. Semana passada nós tínhamos um grupo de hispanos aqui, nós fizemos uma pregação em espanhol. Mas é interessante a historinha, só resumindo, diz que há muito tempo atrás, num daqueles lugares no Far West, né, no Faroeste, um homem cometeu um crime. E ele foi colocado na prisão. Mas ele era um homem muito querido. E por ser muito querido, muitas pessoas na comunidade escreveram cartas para o governador, pedindo perdão para aquele homem. E o governador, lendo todas aquelas cartas, pensou consigo: realmente, esse homem deve ser um cara bom, eu vou perdoá-lo. E fez a carta de perdão, mas ele falou: eu vou me disfarçar e vou lá disfarçado. Ele não pode saber que eu sou governador. Então ele se disfarçou de pastor, colocou aquele colarinho de pastor, né, de padre, que usava antigamente, alguns usam ainda, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia e foi até a prisão. E chegou para aquele homem e disse assim: olha, eu tenho o perdão para você aqui. E aquele homem disse assim: eu não quero saber de você. Esse negócio de Bíblia, esse negócio de pastor, esse negócio de... eu não quero saber disso. E o governador falou assim para ele: mas o seu perdão está aqui. E ele disse assim: eu não quero saber de vocês, sai daqui que eu não estou bom hoje. E começou aquela brigaiada, e o governador, para sua própria segurança, ainda disfarçado de pastor, sai e vai embora. O carcereiro vem àquele homem que havia sido preso e diz assim: olha, hoje você perdeu a maior oportunidade da sua vida. Ele disse: por quê? Porque aquele pastor que esteve aí agora não era pastor. Ele é o governador. Ele estava disfarçado. E dentro da Bíblia dele, tinha a sua carta de perdão. Mas você brigou com ele. Bom, o tempo passou, algum tempo depois aquele homem foi sentenciado à morte. E no momento que ele ia ser enforcado, deram a ele a oportunidade de dizer as suas últimas palavras. E ele disse assim: olha, eu não estou sendo morto pelo meu crime, pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo morto porque eu recusei o perdão. Havia perdão para mim, mas eu recusei. Eu não quis o perdão. E ele foi morto. E assim é o homem. Todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem um dom gratuito. E é aqui que Paulo entra falando: se nós
formos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Eu quero começar aqui falando um pouquinho da paz que nós não temos. Nós não temos paz quando estamos longe de Deus. Essa representação que foi feita aqui hoje foi muito bem feita, eu nem sabia o que ia acontecer aqui, mas é interessante porque nós vemos uma pessoa vivendo uma vida de pecado, onde tudo é permitido, onde tudo acontece, bebida, dinheiro, drogas, tudo que queremos, as nossas tecnologias, não é pecado ter tecnologia, é como usamos ela, e aí nós vivemos uma vida focada naquilo que nós temos, e aí nós vemos pessoas vindo e dizendo, olha, vem para cá, não, vem para cá, vem para mim, ou religiões dizendo, vem para mim, vem para lá, vem para cá, mas vidas só são transformadas quando elas têm um encontro com Jesus. Sem Jesus nós não temos paz. Sem Jesus havia e há um abismo que nos separa. E Isaías fala, porque a mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, ou para que não salve, nem o seu ouvido está tapado para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Só existe um motivo para você estar longe de Deus, e esse motivo se chama pecado. Vivemos num tempo onde as igrejas não falam mais sobre o pecado, não falam mais sobre a justiça de Deus, não falam mais sobre o juízo que virá. Deixa eu te dizer, acredite você ou não, creia ou não, goste ou não, um dia você estará na frente do grande e justo juiz, que julgará vivos e mortos, grandes e pequenos, todos os homens serão julgados por esse Deus. E essa falta de paz, esse abismo que existe entre o homem e Deus, Paulo fala dele também. Só existe um jeito. Paulo diz assim, Deus estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo. O Pai estava no Filho, reconciliando consigo aqueles que haviam se perdido. Só existe um meio de reconciliação. E essa reconciliação só se dá através da justificação. Eu explico essa palavra justificação para você. A justificação é um ato de Deus e não um processo contínuo. E eu vou dizer para você como funciona. Quando nós nos rendemos a Deus, Ele nos perdoa. Justificados. Justificados, pois, com Deus, pela fé. Nós temos paz com Deus. A justificação é um ato imediato. Ela é feita e foi feita fora de nós e não em nós ou dentro de nós. E por que isso? Porque ela acontece no tribunal de Deus e não no nosso coração. A justificação, ela acontece no tribunal. Pela justificação, Deus nos declara justos, mesmo sendo pecadores. A justificação, ela é completa. Ela não é em graus, ela não é em níveis. Santificação, sim. Eu estou falando de justificação. É por isso que um dia, lá na cruz do Calvário, Jesus, prestes a morrer, alguém do lado dele olha para ele e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele havia sido justificado. Mas não deu tempo dele pagar pelos seus pecados, não deu tempo dele fazer nada nessa terra. Mas a justificação é um ato de Deus e não nosso. É pela graça de Deus, é pela bondade e misericórdia de Deus. Todos aqueles que são salvos são justificados de igual forma.
A justificação é um ato forense, é um ato legal, é um ato de justiça, da justiça de Deus. Deus é o nosso justificador. Deus fez cair sobre Jesus toda a nossa iniquidade. Eu quero que você pense um pouquinho aqui. Isaías 53 diz que Deus moeu o seu filho. Moeu Jesus. E não é porque ele queria fazer isso. É porque o seu ato de pecado, o meu ato de pecado, pesou tanto sobre ele. Se você já assistiu algum filme de Jesus sendo crucificado, e talvez o mais famoso é aquele A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Se você já assistiu ele, você vai ver tudo que Jesus passou pela força da lei. Eu e você deveríamos ter passado por isso. Mas Deus fez por ele. Jesus foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi feito pecado por nós. O seu pecado e o meu pecado passado, presente e futuro, e de toda a humanidade, foi colocado sobre ele, sobre um Deus que é santo. Ele bebeu sozinho todo o cálice cheio da ira de Deus, que era para mim e era para você. Porque nós éramos os filhos da ira. Pela morte de Cristo, toda a lei de Moisés foi cumprida e a justiça de Deus satisfeita, de maneira que agora Deus é o nosso justo justificador em Jesus. Deus considerou satisfatório o sacrifício substitutivo do seu Filho e nos declarou pago com a justiça, quites com a justiça. Tudo aquilo que era contra você em juízo, Jesus tomou para si. Já agora, Paulo vem dizendo em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz que Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor, para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Pela justificação, nós somos remidos da pena do pecado, perdoados, recebemos o favor de Deus em nós. Sendo, pois, justificados pela fé. E por que tem que ser pela fé? Porque parece complicado. Porque as religiões nos forçam a fazer promessas, a pagar promessas, a carregar coisas, a fazer grandes feitos para que a gente alcance a liberdade. E o cristianismo nos apresenta algo que não precisa de nada disso. Ah, mas o cara foi mal e ruim a vida inteira e agora ele está aí posando de crente. Glória a Deus, você queria que ele continuasse sendo mal e ruim? E outra, o pecado dele só é diferente do nosso. Mas é o mesmo pecado. Porque pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, tem consequência maior e consequência menor. Mas você roubar ou 1000 diante de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, todos nós precisamos de justificação. Todos nós precisamos de salvação. Nós somos culpados. E seremos julgados, sim. Todos nós seremos julgados por nossas palavras. Tudo aquilo que você fala. A Bíblia diz que nenhuma palavra torpe ou qualquer palavra sem sentido ou sem razão que a gente fala. Sabe essas palavras que essas coisas que a gente fala e jogar a conversa fora. Nenhuma palavra
desocupada da nossa boca, não vai ser julgada. Todos nós seremos julgados pelas nossas palavras. Quanto mais por aquelas que a gente fala, né? Para ferir, para magoar, para atacar alguém. Aquilo que a gente fala mal do vizinho por trás, mal do irmão por trás, tudo isso aí vai ser julgado. E isso serve para todos nós. Porque a gente parece ter uma coceira na língua para falar dos outros, não é? Pensa. As nossas obras. Tudo aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Porque a Bíblia diz que você pode até dizer assim, mas eu não faço nada de errado. Mas às vezes você poderia fazer o bem e não faz. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Essa semana eu ouvi um testemunho, lembrando daquilo que Jesus falou. E eu já vou completar. Eu ouvi um testemunho de um rapaz. Um pastor precisava estar num determinado local, lá no Brasil, e ele perdeu o voo. E o rapaz pegou ele de carro e viajou muitas horas com ele para deixá-lo, porque ele precisava estar no dia seguinte lá, de uma capital a outra no sul. E para voltar, o rapaz teve que parar num posto para abastecer. E enquanto ele abastecia, um mendigo se aproximou dele. E disse assim, eu preciso de uma carona para onde você está indo. E o rapaz ficou meio com medo, meio temeroso, e falou assim, mas eu não posso te levar. Ele falou, rapaz, eu não vou te fazer mal, eu sou só um andarilho. Mas eu preciso chegar nesse lugar, eu preciso de uma carona. E ele insistiu e disse que o rapaz ficou tão comovido com ele, que falou, tá bom, entra aí no carro, vamos embora lá. E o andarilho entrou no carro e começou a pregar o evangelho para o rapaz. Pregou de Abraão a Jesus. Durante a viagem. O rapaz não abriu a boca, o andarilho pregou para ele de Abraão até Jesus. E tocou demais no coração do moço. O moço parou lá na cidade e falou assim, eu vou alugar um quarto de hotel aqui, você vai tomar um banho, nós vamos no cabeleireiro, você vai fazer a barba, cortar o cabelo, e depois eu vou te dar um dinheiro, você vai de ônibus para onde você está indo, porque é muito longe e tal. E assim fez. O rapaz descansou à tarde e chegou à noite na igreja. E à noite na igreja, Deus usou uma pessoa e disse para ele assim, olha, hoje eu entrei no seu carro e viajei com você. E eu me alegrei com seu coração. Jesus disse assim um dia, olha, um dia você vai ser julgado. E nesse dia do julgamento, eu vou dizer assim, para os que estiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque eu te pedi água e não me deste de beber. Porque eu te pedi comida e não me deste de comer. Eu estive preso e não me visitaste. E eu estive doente e você não foi me ver. E aí essas pessoas vão dizer assim, mas Deus, quando foi que o Senhor esteve doente? Quando foi que o Senhor esteve preso? Quando foi que pediste água e eu não te dei? Pediste comida e eu não te dei? Ele diz assim, quando um dos meus pequeninos pediram e você não atendeu. Muitas vezes nós podemos fazer e não fazemos. Nós deixamos de fazer as coisas. As nossas omissões são maiores do que as nossas missões. E as nossas omissões, elas falam mais alto, porque geralmente nós nos omitimos naquilo que é repentino. E eu sempre falo que a nossa reação, ela diz muito mais sobre quem nós somos do que as nossas ações. As nossas ações são programadas, irmãos. A gente consegue enganar as pessoas. A gente consegue programar o que vamos fazer e mostrar só aquilo que nós queremos mostrar, mas nossas reações não. Quando alguém pisa no seu calo, você vai falar glória a Deus ou você vai xingar de outra coisa? Não é? Quando você chuta lá o cantinho da cama à noite, né? Aquele com o dedinho do pé assim, descalço. O que sai da sua boca? Ô, cama infeliz. Na minha frente, né? As nossas omissões, elas dizem muito mais do que nós somos. Quando alguém se apresenta repentinamente, precisando de algo, como é que nós reagimos? Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos e pelos nossos desejos.
Nós seremos julgados por aquilo que pensamos. Como eu disse aqui, nenhum de nós temos condições de chegar aqui e expor o que pensamos ontem, hoje talvez. Mas Deus sabe. E Ele vai nos julgar. Ou seja, não temos condições de estar justos diante de Deus. Somos todos culpados. E só existe uma saída. Eu já disse aqui, a Bíblia diz que ainda sendo nós pecadores, Deus mostra o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós. Foi Jesus quem morreu por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É em Jesus e pela justiça de Jesus que nós somos salvos, que nós somos declarados quites com a justiça de Deus. É nele, é na justificação pela fé que nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, Paulo continua, pelo qual, em Jesus, é por Jesus, que nós temos entrada, pela fé, a esta graça. Que graça? O que é graça? Graça é favor não merecido. Graça é aquilo que eu e você não poderíamos ter. É não termos, ou termos, na verdade, graça é termos o que não merecíamos. A misericórdia de Deus é não recebermos o que merecíamos. Deus não nos dá por misericórdia aquilo que nós merecíamos, a morte. A morte eterna, a separação eterna. Sabe, viver aqui sem Deus, dá para viver. Está muita gente vivendo sem Deus aí, ou sobrevivendo sem Deus. Muita gente vive sem Deus, mas morrer sem Deus, você está complicado. Aliás, eu não sei como que é que nós conseguimos viver sem Deus. Viver sem Deus já é uma complicação. Por que é que você acha que muita gente comete o que comete? Por que é que você acha que todo dia nós somos forçados e espremidos à angústia, à tristeza, à dor, e muitos ao suicídio, à depressão? Porque estão vivendo uma vida sem Deus. Não me entenda mal. Tem gente que vai falar, pastor, mas isso aí é doença. É, eu creio também. Mas a Bíblia diz que Ele levou lá na cruz as nossas enfermidades. E Ele estava falando de uma cura emocional, uma cura da alma. Por que é que nós somos levados a esse tipo de coisa? Porque nós estamos vivendo uma vida sem Deus. Só dá para alcançar esta graça pela fé. A fé é o instrumento da justificação. Fé é crer no invisível, é crer naquilo que você não vê. A fé é a mão estendida de um mendigo para receber um presente do rei. A salvação é um presente de Deus para a nossa vida. A fé é a causa instrumental e não a causa meritória. Não é porque merecemos, é só um instrumento de Deus para nos salvar. A fé não tira a culpa, mas a fé remove o castigo. É pela fé que você sendo culpado, que eu sendo culpado, somos salvos da ira de Deus. Porque João Batista olha para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode encontrar Deus. Nenhum de nós podemos encontrar Deus. E essa é a grande busca do homem. Todas as religiões buscam Deus. Estão tentando achar Deus.
Deus só acha pessoas de coração quebrantado. Jesus fala a uma mulher que vivia uma terrível culpa do pecado. Jesus diz assim, porque o Pai busca verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ele não estava falando do momento de louvor da igreja, não. Ele estava falando de pessoas que têm um coração quebrantado diante de Deus e que busca a Deus a despeito de qualquer coisa. A Bíblia diz, o Senhor diz através do profeta, buscar-me-eis, ou seja, estamos numa busca, e achar-me-eis, vocês vão me encontrar, quando me buscares de todo o vosso coração. O negócio está aqui dentro. Não é na religião, não é na forma, não é na estátua, não é se você faz mais ou menos, está aqui. É sinceridade para com Deus. Se você veio aqui hoje buscar a Deus, Ele pode te encontrar. No início do ministério de Jesus, algumas pessoas estavam cansadas do sistema. Cansadas das coisas. A Bíblia diz que Jesus sai andando pela praia e encontra a Simão e André, 2 pescadores, irmãos. E Jesus disse, vem, siga-me. E eles seguiram ele. Mais à frente, Jesus encontra outros 2 irmãos, Tiago e João. E ele diz assim, vem aqui, segue-me. E eles seguiram. Um pouco mais adiante, alguns dias, Jesus está pagando impostos. E ele vê um homem sentado na coletoria. Eu não sei como estava o coração desses homens, mas talvez por dentro eles estavam clamando a Deus por um Salvador. Clamando a Deus por alguém que viesse libertar Israel. Jesus olha e fala assim, Levi, levanta aí, vem e segue-me. Essas pessoas deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus encontrou Natanael debaixo da figueira um dia. Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco, indo prender cristãos. Saulo achava que estava fazendo a coisa certa. Não é possível que esses homens seguindo esse Jesus estão certos. Vamos colocar tudo na cadeia. E ele vai no caminho de Damasco, e Jesus olha o coração de Saulo e viu que havia um zelo dentro dele. Ele não fazia aquilo por maldade, ele fazia porque ele achava que era certo. E Jesus se apresenta a ele numa luz, numa grande luz e uma voz, e Saulo cai ao chão e pergunta, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou a Jesus a quem tu persegues. Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo a igreja, mas perseguindo a igreja ele perseguia o dono da igreja, o cabeça da igreja. E aí Jesus fala com ele, ele entra na cidade, fica na casa de um determinado homem cego por 3 dias, e por 3 dias ele não come nem bebe. E ao 3º dia, um irmãozinho, humildezinho, Jesus fala com ele e fala assim, vai lá e ora por ele que eu quero fazer dele uma grande bênção. E o irmãozinho vai lá e ora por ele. E Saulo volta a ver. E se torna um dos maiores pregadores do evangelho do mundo, que o mundo já conheceu e talvez não tenha outro. Paulo de Tarso. Veja que não é você que vai na igreja, que vem na igreja, que vai em determinada religião ou em outra buscar Jesus e vai encontrá-lo. Talvez você veio aqui hoje despretensiosamente. Eu só vou lá para ver o que acontece lá, o que esse povo doido faz lá. Mas Jesus te encontra aqui hoje. E Jesus pode mudar a sua vida aqui hoje. Jesus pode perdoar os seus pecados hoje. Ele pode fazer de você uma nova criatura hoje. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo. A Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia fala que uma vez que você está em Jesus, ninguém, nada nesse mundo, no mundo passado, no mundo por vir, no mundo espiritual, nas coisas que nós conhecemos aqui, altura, profundidade, anjos, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Porque uma vez que nós fomos salvos por Ele, nada mais nos separa deste amor. Nada mais me separa do amor de Deus. Uma vez que Ele me alcançou, e é de graça. Você não tem que pagar nada. É de graça, é graça de Deus. É graça de Deus. A palavra graça é aquilo que nós não teríamos condições de ter. E Ele nos dá, é a salvação. É você saber com certeza que você é justo e justificado diante de Deus. É você ter certeza de onde você vai passar a eternidade. Você sabe onde você vai passar a eternidade? Você sabe para onde você vai? Quando a terra é só um pingo. A palavra de Deus diz que o homem, ele é como a erva que nasce pela manhã, à tarde o sol bate e ela murcha. Acabou, passou. Mas a vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui. Um dia Jesus contou uma parábola, eu estou terminando. Ele falou de 2 homens. Ele usou o rico como alguém que coloca a sua confiança nas riquezas. E ele usou um mendigo chamado Lázaro. Ele disse assim, olha, existiam 2 homens, um rico, que banqueteava-se com a sua família todo dia, tinha banquete, tinha muita coisa, muita festa. E um mendigo que às vezes ficava à porta da casa dele, pedindo lá uma esmola ou alguma comida. E ninguém prestava atenção naquele mendigo. E Jesus disse assim, os 2 morreram. Primeiro o rico morreu. E ele foi levado para algum lugar. E o mendigo também morreu e foi levado para algum lugar. E aí, faz aí na sua cabeça, Jesus muda a cena. E coloca a cena dos 2 no lugar que foram. E ele disse assim, o mendigo estava no seio de Abraão. Naquele tempo, não existia muita noção de eternidade para os homens. Jesus tinha, claro, mas os homens, Jesus estava ensinando o homem sobre a eternidade, sobre depois da morte. E ele disse assim, o mendigo estava no seio de Abraão, que é o pai da nação de Israel. E o rico estava no Hades, que significa abismo. E o mendigo não via o rico, mas o rico via o mendigo. E disse que era uma situação muito difícil para o rico. E o rico começa a clamar e dizer assim, pai Abraão, deixa que o Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque aqui na minha língua, porque é muito quente, eu estou com muita sede. E ele disse, não dá. Olha o abismo que tem de separação entre vocês. Ele disse assim, então, fala para ele, devolve a vida para ele, para que ele vá lá na terra, e avise os meus irmãos para não virem para cá. Para eles ouvirem, não virem para cá. E o Abraão fala assim, também não dá. Morreu, morreu. E outra coisa, mandei os profetas, mandei todos os homens de Deus falarem sobre esse tempo, e vocês não ouviram. Você acha que eles vão ouvir Lázaro? Um mendigo? Ou seja, nós estamos ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ignoramos, mas um dia nós estaremos lá. E você vai decidir onde você vai estar. Você, aqui na terra, nesse curto espaço de tempo, decide se você vai estar com Deus eternamente, ou se você vai estar separado de Deus eternamente no inferno. Porque essa realidade existe. Você crê no céu, mas você não consegue crer no inferno. Coitado de você. Isso serve para nós. Agora, esse negócio vem de graça. A salvação vem de graça. A salvação é produto de Deus e não dos nossos próprios esforços. Paulo diz que nós somos salvos pela fé, por meio da graça, e isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus, para que nenhum homem se glorie. Não está em mim. Eu não sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque alguém bom morreu na cruz por mim. Você não é salvo porque você é bonzinho, você é salvo porque alguém cheio de compaixão, de amor, deixou a sua glória e morreu na cruz do Calvário por você. Mas você pode fazer que nem aquele homem.
recusar as palavras, recusar o perdão de Deus, viver a vida do jeito que você quer, sem a salvação, sem se entregar a Deus, através de Jesus, sem receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Continuar a sua vida do jeito que você está, não mudar nada, mas um dia você vai estar de frente com o Cordeiro de Deus. E nesse tempo, ele não será cordeiro, ele será leão, justo juiz. Justo juiz. E eu vou encerrar com essa pequena parábola para você entender. Alguns aqui já ouviram. Mas diz que um homem cometeu muitos crimes. E ele arrumou um advogado muito bom. E ele estava para ser condenado, mas esse advogado muito bom foi e resolveu o problema dele, e ele foi liberado. Ficou certo com a justiça, mesmo tendo cometido o crime. Um tempo depois ele cometeu um outro crime, e ele liga para o advogado, e o advogado vai lá e defende ele, mesmo ele sendo culpado, ele consegue ser liberado. E ele foi se acostumando. Mas aquele advogado um dia prestou concurso para juiz. E passou no concurso de juiz. E esse homem cometeu um outro crime, ligou para o advogado, e agora não é mais advogado, ele teve que arrumar um outro advogado. Mas quando ele chega lá no tribunal, o que havia sido seu advogado, agora era o seu juiz. E ele se sentiu confortável, ele falou, aquele juiz já me defendeu tantas vezes como advogado. Ele já me conhece, e depois eu pago alguma coisa para ele, ele vai me liberar. E quando aconteceu o julgamento, o novo advogado não conseguiu justificá-lo. E o juiz deu-lhe uma sentença muito dura. E antes dele ser levado para a cadeia, ele de frente para o juiz disse assim, doutor, o senhor já me defendeu tantas vezes, o senhor me conhece, agora o senhor me dá um julgamento, uma sentença tão dura dessa. Ele disse assim, naquele tempo eu era seu advogado, agora eu sou o seu juiz. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é o justo advogado hoje. A Bíblia diz que é Jesus quem intercede por nós diante do Pai. A Bíblia diz que quando pecamos temos um advogado diante do Pai, é Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele é juiz e um dia Ele vai julgar a todos. O dia que você estiver diante do tribunal, que você tenha o Espírito Santo, que você tenha tido a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, que você tenha tido a oportunidade de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ter a sua vida transformada de uma vez por todas, e que você possa, diante de Deus, entrar justificado. Que o Senhor te dê esta oportunidade como está lhe dando hoje. Eu quero que você feche os seus olhos. E se de alguma forma você tem no seu coração o desejo de aceitar a Jesus, o desejo de entregar a sua vida para Jesus, hoje o Senhor te dá esta oportunidade. Hoje o Senhor te dá a chance de aceitar pela graça, pela fé, esta graça que Jesus está te dando. Jesus está lhe oferecendo salvação. Jesus está lhe oferecendo transformação de vida por completo. Que essa palavra possa ter poder e impactar a sua vida. E eu quero orar por você. Se você deseja no seu coração, a Bíblia diz que todo aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. E a Bíblia diz que depois que nós somos salvos, a salvação é um ato único. De uma vez por todas os seus pecados são perdoados. Aí você começa a viver um processo de santificação, que é um processo de transformação da sua vida. E Deus te entende. E Ele vai te dar forças para caminhar com Ele. Eu quero oferecer Jesus para a sua vida nessa manhã. Se você quiser receber Jesus, eu vou te dar alguns minutos para você tomar a decisão. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar por você, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de você na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você.
E eu não posso sair daqui hoje sem lhe oferecer Jesus. Porque talvez amanhã já pode ser tarde. Talvez amanhã pode ser um dia muito tarde para você tomar essa decisão. Eu estou lhe oferecendo o dom da vida. O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Se você quer, se você deseja no seu coração uma mudança de vida, saia do seu lugar, venha receber Jesus. Venha receber Jesus. Eu estou te esperando. Eu estou esperando. Eu estou esperando que você venha receber a salvação nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Vem já. Vem já. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Aleluia. Esta manhã é uma manhã de salvação. A Bíblia diz que não há festa no céu quando um paralítico anda. A Bíblia diz que não há festa no céu quando um cego vê, quando um mudo fala. Mas Jesus diz que quando uma alma se rende aos seus pés, os anjos festejam no céu. Hoje está acontecendo festa no céu. E hoje está acontecendo mudança em vidas aqui. Nós cremos pela fé na salvação. Nós cremos pela fé na transformação. Nós cremos pela fé que o Senhor é poderoso para mudar. Se você ainda quiser, tem tempo. Se você ainda quiser, tem tempo de você vir receber o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não lhe estou oferecendo uma religião. Eu estou oferecendo uma mudança de vida. Uma vida transbordante na presença do Senhor. Não estou lhe oferecendo melhora de vida, porque Jesus não veio para melhorar as nossas vidas. Eu estou lhe oferecendo transformação. Jesus veio para transformar a nossa vida, nos dar uma vida nova, uma vida abundante, uma vida de paz em sua presença. Tem sim problemas, mas tem solução para o seu problema. Eu te dou mais uma chance, mais uma oportunidade. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Venha aos pés de Jesus. Venha aos pés de Jesus. Jesus te chama para uma nova vida. Se temos mais uma vida, eu não tenho pressa. Eu tenho um profundo desejo no coração de te ver salvo nos pés da cruz. Eu não estou lhe forçando também, eu estou lhe convidando a vir em nome de Jesus. Vem já. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama. Ó pecador, vem. Aleluia, aleluia. Eu lhe dou mais alguns segundos para tomar essa decisão. Não se envergonhe de Jesus. Jesus não teve vergonha de você. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Paulo disse a um homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem salvação para você e Deus tem salvação para a tua casa. O Senhor transforma a tua vida hoje. O Senhor te dá um novo cântico, coloca um novo cântico na tua boca, nos teus lábios. Nós vamos orar ao Senhor. O Senhor,